E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo pra gente, tá vendo? Eu acho que vai dar certo, tá? Espero que dê certo. Como eu falei com vocês no vídeo passado, a gente estava falando sobre os pontos para começar a escrever, e aí aqui tem 10 pontos, que eu ia falar passado, mas no tempo estava muito longo, ia ficar cansativo. Então eu resolvi fazer agora. Espero que eu consiga fazer um vídeo aí pra vocês, de mais ou menos, deixa eu ajeitar o tempo aqui de novo que eu esqueci, né? De mais ou menos aí uns 15 a 20 minutos, tá legal? Bom, com relação a esses pontos, o que a gente pode falar para vocês? Vamos lá. 10 pontos importantes para escrever, né, um bom artigo, um bom texto científico. Né? Como eu falei, a gente fala de artigo, mas todos eles cabem aos textos científicos, inclusive as dissertações de vocês. Tá legal? Primeiro, como eu falei antes, faça um roteiro. O que é fazer um roteiro? Né? Coloca aquela ideia que você escolheu, fundida ou não, fusionada ou não, mas pega a ideia central e escreve, por exemplo, o que você vai desenvolver sobre ela. Por exemplo, eu quero falar sobre agroecologia. Tá legal? Eu quero falar sobre agroecologia. Produção animal agroecológica. É meu tema de trabalho. Então eu vou lá, pego um papel e escrevo. Escrevo o quê? Escrevo assim. Bom, ideia. Produção animal agroecológica. Beleza. O que eu vou falar disso? Eu vou falar sobre a produção animal comercial. Beleza. Tradicional. Então o primeiro tópico vai ser produção animal comercial tradicional. Beleza. O segundo vai ser a produção animal não tradicional. Opa, já tem 2 tópicos. Um subtópico disso vai ser a produção animal agroecológica e o outro vai ser a produção animal, por exemplo, de estrutura familiar. E a outra vai ser a produção animal pet. Estou dando exemplo. Então eu tenho 2 tópicos principais e 3 subtópicos. E aí depois eu vou escrever mais um tópico sobre a ética na produção animal. Olha que interessante. Eu já tenho 3 tópicos principais, sendo que o segundo tópico tem 3 subtópicos. Com esse esqueletinho começando a ser formado, eu posso começar agora a buscar coisas que encaixem ali dentro, para construir um texto com um roteiro. Muito melhor do que escrever assim, vou escrever sobre produção animal agroecológica. Beleza. Aí eu chego lá, pego um texto para ler que fala sobre isso. Opa, isso aqui me agrada, eu vou citar esse autor. Vou lá e cito. Aí pego o texto, pum. O que acontece? Cada autor teve um foco. E a tua cabeça não construiu o teu caminho. Lembra que eu falei? A velocidade do caminhar é muito menos importante do que o objetivo. Sem objetivo, sem um destino, sem um ponto focal, sabendo onde você quer chegar, não adianta o quanto você corre, porque não sabe para onde vai, não sabe para onde vem, não sabe de que forma você vai. Então o que a gente está fazendo agora é entender como é que a gente constrói, depois de entender nosso objetivo, né? Primeiro a gente entender nosso objetivo, qual é o ponto que a gente quer discutir, qual é a ideia principal. E aí a gente agora constrói o caminho para chegar nessa ideia, tá legal? E a gente vai chegar lá junto, tá joia? Então a primeira questão é fazer o roteiro. Faz o roteiro, que com esse roteiro você vai começar, né, a descrever os itens e depois você vai começar a encher esses itens com o seu texto, com sua ideia ali dentro. Tá legal? Você pode chegar ao ponto, gente, de fazer, que seria o supra-sumo, mas às vezes a gente não consegue, fazer a ideia, os tópicos. Aí vamos supor que cada tópico você faça só, por exemplo, tá? 5 parágrafos, 10 parágrafos. O que você vai escrever em cada parágrafo? Qual é a ideia de cada parágrafo? Qual é a sequência de ideia de cada parágrafo? Por quê? Fazendo assim, você vai estar o esqueleto do seu texto e depois você só precisa buscar textos que preencham essa ideia. E ela vai se mostrar coerente, porque ela não vai ficar indo e voltando. Ela vai ter uma rotina de início, meio e fim dentro dessa ideia. Tá legal? Lembre-se de que qualquer autor passa muito mais tempo revendo, reescrevendo, quase sempre mais de uma vez, né, os diferentes trechos de um texto, do que escrevendo. Então a gente vai escrever, tem que rever, tem que ler. Né? Tem uma dica que eu vou falar para vocês mais para frente, que a gente vai escrever, depois que acabou, você fala, acabou não. Você vai guardar isso lá na gaveta, você vai esconder, vai deixar, vai mostrar, vai escrever onde você escondeu para sua esposa, para o seu amigo, para o seu cachorro, sei lá. Você vai esconder, vai deixar passar uma semana, 2, 3, o tempo que você precisa para a sua cabeça esvaziar aquela ideia, esquecer aquela ideia, depois você vai voltar lá e vai ler de novo. Aí você vai ver que coisa estranha. Quando eu leio meus primeiros artigos, que foram publicados, hein?
quando eu leio, eu falo, nossa senhora, que coisa estranha. Inclusive, eu acho que tem esse material aí, se não fosse material, era material de metodologia, de seminário. Exemplos de tabelas que eu fiz, que hoje eu não faria nunca mais daquele jeito. Porque eu não tinha experiência e porque eu também não revi as minhas coisas. Por isso que o seu orientador vai falar o tempo assim, ó, você tem que defender em dezembro. Então deixa o material pronto em outubro. Não vai me entregar o material lá em novembro, dia 15, para defender dia 1º de dezembro. Não dá tempo disso acontecer. Isso é um processo fisiológico, natural. Você começa a ler. Quais de vocês vão ver aquelas brincadeiras que o texto não está escrito com palavras, às vezes até mesmo com números, com símbolos, e você lê o texto. A nossa leitura ela é dinâmica, ela é automática. O cérebro já lê automaticamente, ele lê pelo padrão visual e não provavelmente pelas palavras ou letras que estão ali. Então, consequentemente, se você está o tempo todo escrevendo e lendo aquilo, quando você lê, você não lê mais o que está escrito, você lê o que você quer ler. Você entende da tonacidade, da tônica daquilo, da forma que você quer que esteja. E aí a cabeça está no automático, ela precisa sair desse automático, ela precisa esquecer isso para depois ler de novo. E aí você vai conseguir ler de forma melhor. Vocês já devem ter visto colegas, vocês não já devem ter passado por isso, escrever um TCC e falar, pô, ficou muito bom. Aí o pessoal na banca vai falar assim, ó, tá errado aqui, tá errado ali. E você sabe como é que escreve as palavras? Assim, ó, essa palavra está escrita errada, isso aqui está errado. Você fala, nossa, não é possível que eu escrevi um negócio desse errado. Aí você fala, como é que eu fiz isso? Fez dessa forma. Estava no automático já, tá legal? Vamos seguir para a próxima, quer dizer. O roteiro pode ajudar a compor a primeira versão, que em seguida é objeto de várias versões. Não é por acaso que fica a máxima aí que a pesquisa, né, requer 10% de inspiração. Lembra aquele primeiro momento de ideias? Aquilo a gente tem meia hora, você dirigindo o carro você tem ideia. Né? E depois muito sacrifício, não tem jeito. Quando as pessoas citam por aí no mundo que... No mundo não, né? Porque no mundo eles são muito mais respeitados. Mas que no Brasil o professor é vagabundo, o pesquisador é vagabundo, tem. Tem vagabundo professor, tem vagabundo policial, tem vagabundo político, tem vagabundo gari, tem vagabundo, tem vagabundo que não é vagabundo, tem todo mundo, tem outro tipo de vagabundo. Mas assim, o pesquisador mesmo, o cara que faz pesquisa, ele tem uma demanda de trabalho absurda. Na nossa realidade, vocês terem ideia, quem faz pesquisa normalmente numa faculdade ou numa instituição de ensino que a gente está hoje, no IFES, ele dá aula, ele coordena projetos, ele escreve projetos, ele assume a responsabilidade financeira dos projetos, ou seja, numa empresa você tem um setor para cada coisa. Nas nossas instituições públicas não. Quem faz a gestão financeira dos projetos não é qualquer um, somos nós pesquisadores. Quem escreve os projetos somos nós pesquisadores. Quem corrige somos nós pesquisadores. Quem orienta somos nós pesquisadores. Quem faz a gestão de laboratório somos nós pesquisadores. Quem faz as rotinas do laboratório somos nós pesquisadores. Quem faz as aulas somos nós. Quem faz os trabalhos somos nós. E ainda faz mais gestão. Por exemplo, eu sou coordenador de curso além disso. Então, assim, não é entrando no mérito nem falando que a gente é mais que ninguém não, mas é um trabalho muito intenso, muito intenso. As ideias vêm a galope, mas o executar são gigantes, cada vez mais, tá legal? Então, vocês vão perceber que as ideias de vocês vão vir assim numa suavidade, né? Que paz, a execução vai dar trabalho, não deixem para o último momento. O texto científico, né, aquela metodologia científica, conceito científico que a gente trabalhou, não é, mas a gente está falando mais agora dos outros tipos de conhecimentos, a gente está falando de conhecimento científico, tá legal? Ele é pressuposto de coisas objetivas, mas bem explicadas, mais objetivas. A gente não gosta no meio científico de blá 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 blá, a gente não gosta disso, a gente não gosta de encheção de linguiça. O tempo de todo mundo é muito curto, a gente tem que trabalhar muito, então a encheção de linguiça só toma tempo da gente de forma equivocada. Então, vamos usar no texto, valorizar essa forma que a gente chama de SVP, né, que é o sujeito, verbo e predicado, ou seja, vamos escrever sempre, né, uma coisa direta, tá certo? Uma coisa mais focada no que a gente quer passar e não ficar mudando. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, o conselho destituiu a regra, certo? O conselho discutiu a regra. Ponto. A gente também pode escrever de várias formas. A regra foi discutida pelo conselho, ou foi discutida pelo conselho a regra, ou pode até coisas piores do que isso, tá legal? A forma mais seca, ela traz a informação de forma concisa. É o que a gente quer. Lembrando que também numa frase, também num parágrafo, também num texto, também numa ideia, tem início, meio e fim. Então tem que ter início, meio e fim nas ideias.
Se usar a fórmula simples de escrever, né, ajuda a tornar o texto mais claro e preciso, né, encurta suas sentenças e diminui a possibilidade de cometer erros de concordância entre outros. Lembra que eu falei a forma automática? A gente acaba escrevendo coisas erradas. Se a gente escrever a coisa bem direta, ela vai ser bem interessante. Dentro desse assunto de escrever direto, vem o próximo assunto, que é não especular. Ou seja, se eu ficar lá só de generalidade, só falando sobre coisas assim possíveis, mas não factuais, lembra da primórdia, dos princípios, dos preceitos, dos conhecimentos? O conhecimento científico, ele é factual, tá legal? Ele é factual. O conhecimento filosófico, ele é não factual, ou seja, o científico ele trabalha com fato. Se a gente ficar especulando demais, aquilo sai da esfera factual e vai para a esfera não factual. Você está em outro conhecimento, você está naquela conhecimento filosófico, que a gente discutiu, que não é problema, só não é cabido ao texto científico, tá legal? Então, a gente tem que evitar especular, porque a especulação muito excessiva, principalmente, ela traz aí poucos ganhos. Qual é o momento bom de especular? O momento bom de especular é depois que você apresentou os resultados do trabalho, depois que você discutiu ele bem, ou seja, você botou os seus resultados e fez uma discussão muito boa sustentando aquilo, ou aceitando ou negando aqueles resultados, tanto faz, né? A ordem também pode ser inversa, tá? Pode ser a discussão e depois a apresentação dos resultados, não é problema. Mas você fez isso. E aí você deu brecha para ter uma teoria nova. É a hora de você especular, é a hora que você pode criar possibilidades, né? Já que você já fundamentou. Tá legal? O texto científico, o conhecimento científico, ele tem esses pressupostos de ter necessidade, né? De ser sua característica, tá legal? E você vai ter que trabalhar um pouco com isso, não tem para onde correr. Então evite generalidades, mas abuse dos dados. Generalidades são boas para conversas de mesa, de bar. Cada afirmação do seu artigo, do seu texto, perdão, deve ser capaz de ser respaldada em dados, achados ou interpretações encontradas em artigos ou textos de outros autores, na sua própria pesquisa. Então, tá vendo? A sua especulação ela pode ser feita quando? Quando você tem seus dados que sustentam, ou quando uma teoria de outros artigos, outros trabalhos, sustentam aquilo. E quando seus dados não sustentam, a sua teoria não sustenta. Gente, se você fez uma pesquisa e deu negativo, e todos os trabalhos até então dizem que dá negativo, você pode até tentar especular a possibilidade de ser positivo, mas vai ser muito difícil ser aceito. Tá legal? Porque já tem uma rotina de repetições do método científico, tem uma rotina de sistematização do método científico que levaram aos mesmos resultados. Então não adianta. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar hoje que eu fiz um trabalho de temperatura para o crescimento de peixe, eu não sei se todos sabem, mas o peixe ele tem um metabolismo, vamos falar assim, regido, né, pela temperatura do ambiente. Ele não faz controle térmico como a gente. Por exemplo, se eu tiver uma sala fria, eu eriço meus pelos, né, eu tremo o corpo, eu contraio a circulação periférica e dilato a circulação interna, visceral, tá legal? Eu faço controles térmicos, né? O peixe não. O peixe, se o ambiente ficar frio, o metabolismo dele cai, aí vai aumentando, vai ficando bom, chega na temperatura ótima, o metabolismo dele funciona 100%, plenamente. Depois passa a temperatura ótima, o metabolismo volta a cair também. Então, quem manda na temperatura do metabolismo do peixe é a temperatura. Isso é uma máxima já difundida de forma assim, impossível, assim, impossível não, né? Mas de difícil negativa, tá legal? Difícil dizer que não é assim. Aí eu faço o trabalho e boto temperaturas. Temperatura 1, 2, 3, 4. Eu saio lá de 15, vou para 22, vou para 29, vou para 36. Tá certo? 7 em 7 graus. E eu vejo que o crescimento melhor dos animais foi lá em 29. Animais do clima tropical crescem entre 28 e 30 graus. Eu vejo que o meu crescimento foi 29. E aí eu vejo que os trabalhos falam que a temperatura influencia no metabolismo, no crescimento. O meu trabalho constatou isso, mas é possível que esses peixes não tenham influência da temperatura no crescimento. Pode ser porque a ração era boa, porque o ambiente era... Pare e pensa nisso, se vai dar certo. Vai ser difícil, tá legal? E assim na área de vocês, né? Um veterinário falar, por exemplo, que um animal não precisa ser sedado para fazer uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia que corte mesmo, sei lá, uma castração, por exemplo. Ele vai fazer um montão de experimento que fala que tem que sedar, né? Regra já clássica.
Aí você faz um, fala que o animal sedado ficou muito melhor que o animal não sedado, mas que, entretanto, é bom fazer sem sedar porque não gasta menos. Ou uma pessoa que crie lá uma teoria de testar, por exemplo, o uso ou não de agrotóxico, e fala que não, apesar do uso de agrotóxico produzir mais, né, ele não gera nenhum componente químico residual no alimento que... Sabe assim, vocês estão me entendendo? É difícil contra algumas teorias já comprovadas e aceitas, mas você pode tentar, mas não vai ser fácil de comprovar. Se tiver baseado em dados e seus resultados mostrarem o contrário, você pode tentar discutir sobre isso, especular sobre isso. Bom, cuidados com os achismos, né? Eu acho, eu prefiro, é melhor, deve ser, tem que ser, todo mundo sabe que. Isso não cabe na escrita científica. Ah, o tratamento 1 é melhor que o 2. Se os dados estão dizendo que eles são, que o 1 deu um resultado maior ou melhor, os dados já dizem. Então você não precisa ficar repetindo tanto isso. Tá legal? Principalmente se for assim, eu acho. O eu acho é crucial para ser reprovado um texto. Você não pode fazer assim, apesar disso eu acho que o conhecimento científico é imparcial. Ele não é pessoal. Né? Ele não é pessoal, ele é imparcial. Ou seja, o autor ele é uma ferramenta do trabalho, assim como o método que ele escolheu, o delineamento experimental. Tá legal? Ele é uma ferramenta do trabalho. Ele é dono do trabalho com os outros autores, com certeza, mas ele não é a hora de expressar a sua opinião, dizendo eu acho que isso é melhor. Ele tem que estar respaldado nos dados dele. Se ele fizer isso, né, não vai ser aceito, porque ninguém faz o trabalho com rotina, sistematização, metodologia científica, naquela coisa da repetição, né, tudo sistematizado, com a elucidação da sua hipótese, para depois falar assim, não, mas eu acho que isso é melhor. Infelizmente não cabe no texto científico. Cabe aonde? Cabe no final, na conclusão, quando você pode escrever uma recomendação, não é um achismo, não é eu acho que deveria ser usado esse. Deve ser usado esse, né? É diferente, é uma afirmativa. Essa questão do achismo não cabe pra gente, tá legal? Não é aqui. Trabalhe suas premissas, ou seja, seja lógico, após o A vir o B e não o C. Ou seja, eu quero escrever que a agroecologia, ela nasceu em função, ou ela surgiu em função de uma demanda social, por metodologias mais sustentáveis, mais ecológicas, mais ambientalmente corretas, mais ambientalmente, capitalmente e socialmente corretas, vamos falar assim, porque não é só ambiental, né? E aí eu falo assim, não, é porque eu acho, é porque a agroecologia, por metodologias corretas. Eu pulei uma parte do conteúdo que eu queria expressar. Então tem que ser lógico, depois de A vem B, depois de B vem C, depois de C vem D. E não vem A, depois para C, e volta para A, que volta para D, que vai para B. Quando a gente lê uma coisa assim, o texto fica todo truncado. Você está numa ideia A sobre um assunto, essa ideia traz para B. Lembra aquela rotina, porque é importante? Traz para B. B vai para C. Quando a gente está lendo o trabalho, a gente entende que de A vai para B, de B vai para C. A gente entende as ideias assim, em sequência. Quando elas não se ligam, já causa uma estranheza. É pior ainda quando o texto está escrito como? Uma ideia A, que deveria ter uma ideia B sequente, ela vem para uma C. Ela não se liga. Pulou alguma etapa. Depois da C, ela vai para D, vai para E. De repente ela volta para A e volta para B. Opa! Você já falou disso aqui no começo. Depois você está voltando a falar disso? Não. Você vai falar disso, A, depois vai falar de B, depois de C, de D, e vai assim em sequência. Ou seja, você tem que ter uma rotina de ideia. Você tem que ter as suas premissas bem trabalhadas para você entender qual é o seu caminho. Por isso que é tão importante construir aquela rotina inicial. Para saber qual vai ser o passo a passo para chegar no final do seu trabalho. Tá certo? Senão não vai dar certo. Bom, é muito comum o uso de expressões como dessa maneira, portanto, segue-se assim, conclui-se, né, sem que de fato haja uma relação lógica entre as conclusões e as frases que a precedem. Ou seja, tem que ter link, que a gente chama. Quando eu corrijo uma dissertação, quando eu corrijo uma tese, quando eu corrijo um projeto, o que eu mais escrevo entre os parágrafos é assim, link, não tem link, faltou o link, está solto. O que quer dizer isso? Vem um parágrafo falando sobre uma ideia,
Acaba esse parágrafo, começa uma nova ideia que não liga com a ideia anterior. Não tem que ser a mesma ideia. Cada parágrafo pode defender uma ideia, pode constituir uma ideia. Mas a sequência tem que ligar. Vou dar um exemplo assim bem racional aqui. Bem preto no branco. Vamos pensar aqui. Né? Metodologia científica, a gente está falando sobre conceito, escrita de trabalho, trabalho suas premissas. 2 mais 2 é igual a 4. Qual é o link do conteúdo científico com um cálculo matemático do nada? Pode existir. Como eu falei de A, depois B, depois C, eu simbolizei a rotina de sequência, né? Eu posso dizer também que as premissas devem ser trabalhadas de forma matemática ou com conceito muito parecido com a matemática. Quando a gente pega, por exemplo, uma conta que a gente vai 2 mais 2, a gente já parte do pressuposto que depois vem quem? O 4. Então se eu escrever 2 mais 2 é igual a 4, tem lógica. Agora se eu escrevo 2 mais 2, 8, fica estranho. Está entendendo como é que pode ser colocado o texto, desde que tenha uma coerência em sequência para ser discutido? Beleza? E assim trabalhado? Então vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, o céu amanheceu sem nuvens, por exemplo, né? Sem nuvens não há chuva. Bom, se não tem nuvem, para chover tem que ter nuvem, não é? Se não tem nuvem, não tem chuva. Uma coisa leva a outra, concorda? Um entendimento leva a outro. Então A o céu apareceu sem nuvem. Qual é a sequência? B, se não tem nuvem, não há chuva. C, portanto não choverá nas próximas semanas. Tem uma sequência lógica, percebeu? Tá certo que B e C está certo e C pode até estar errado, mas não decorre de A nem de B, né? C é uma afirmação ou conclusão que não decorre rigorosamente das afirmações anteriores, né? Rigorosamente C é uma suposição, mais do que uma conclusão. Então, quando eu escrevo A e B, o céu amanheceu sem nuvem, eu digo, sem nuvens não há chuva. Vocês concordam? Que se não tem nuvem não tem chuva? Pelo menos não natural? Beleza. Se eu continuo, portanto, olha a ligação que eu fiz, portanto, não choverá na próxima semana, eu cometo o erro que a gente estava discutindo. O não chover na próxima semana não está ligado a não ter nuvem hoje, que é a premissa A, tá certo? Está ligado a coisas que podem acontecer que só na próxima semana a gente vai saber. Então eu não posso afirmar uma coisa em função do que eu escrevi lá no A. Eu tenho que ter coerência, senão não vai para frente, beleza? Pessoal, 22 minutos, eu vou parar aqui, vou interromper, vou gravar mais uma aí pra gente. Na sequência, espero terminar os outros 5 tópicos, né? Pra gente poder fechar esse assunto e depois começa em outro vídeo, beleza? Quero lembrar para vocês que as dúvidas, né, a gente está usando ferramentas separadas, mas que trabalham juntas. A aula gravada pelo YouTube permite que vocês vejam a qualquer momento, então o tempo fica mais disponível. Porém, se a gente não tem a tirada de dúvida pelo WhatsApp, né, um grupo, uma coisa dinâmica entre todo mundo, a gente não tem a complementação necessária para a aula gravada, porque na aula gravada a gente não tem interação, né? Na aula ao vivo, vamos chamar assim, pelos webconferências, a gente tem a interação, mas a gente perde a presença de colegas. Aqui a gente vai ter a presença de todo mundo, no grupo do WhatsApp também tem a presença de todo mundo. Então, assistiu a aula, ficou com dúvida? Grava a dúvida, manda no WhatsApp e eu respondo para vocês. Então todo mundo tem acesso a tudo. Aqui eu acho uma forma mais acessível, beleza? Sem contar que a dinâmica de tempo fica mais aberta para que todo mundo trabalhe também. Um abraço, fica com Deus. Vou ver vocês daqui a pouquinho na próxima aula, tá ok? Um abraço.